Hello, everyone. Good afternoon or good morning, depending on where you're calling from. This is the Latin American and Caribbean Ethnography Seminar Series. This is our third and final session for the winter term. And for those of you who haven't joined us previously, this is an initiative hosted by CLACS, which is part of the Institute of Languages, Cultures and Societies at the School of Advanced Study, University of London. This seminar is run in collaboration with CROLAC, the Center for Research on Latin America, at Queen Mary University in London, with CISRUL, the Center for Citizenship, Civil Society and Rule of Law at the University of Aberdeen, and the Spanish National Research Council. We are three conveners, my colleagues Ainhoa Montoya, who couldn't join us for this one, Jessica Scler, who will be joining briefly, and myself, Denise Roman. So we have a very special session scheduled for today to close our program for this academic year. And our speaker, Sarisa Oliveira Caetano Venancio, who is a professor at the postgraduate program in Cultural and Territorial Studies at the Federal University of the North of Tocantins in Brazil, will present the paper, The Religion of the Enchanteds as Culture Mediators in the North of Tocantins. Now, this presentation is part of a collaborative research project between Dr. Venancio and Dona Valdeci Pereira Reis, who unfortunately was not feeling very well, so she couldn't join us for the seminar. Please note that the seminar will be held in Portuguese, and it includes a presentation, a PowerPoint presentation with English language slides. But the Q&A will be held in both English and Portuguese. So now, before I pass it on to Sarisa, a little housekeeping rules. Sarisa will have between 30 and 40 minutes to do her presentation. And afterwards, we will open up for a Q&A, aiming to finish around 6 p.m. in the UK, so an hour from now. So please keep your microphones on mute during Sarisa's talk. And if you'd like to ask a question, you can pop it on the chat box, or during the Q&A, you can use the raise hand function available in Zoom, and I will ask you to unmute. Finally, we are recording this talk, but not the Q&A session, and it will be available on the CLACS website shortly. And now, Sarisa, paso a palabra a você. Sarisa, you're on mute. Sorry. Okay. So thank you, Denise, for your presentation and the invitation to be part of the seminar. And in your name, I want to thank you, Jessica, and the other professor, to the invitation too. So I'm going to continue the conversation in Portuguese to talk about the presentation. Okay. I don't know if you have Portuguese people inside of the room, but I'm going to start the presentation. Can you please share the PowerPoint presentation, please? Bom, então, deixa eu ver só aqui uma coisa. I don't think so. Bom, então, pessoal, meu nome, então, é Sarisa, sou professora aqui, né, da Universidade Federal do Norte do Tocantins, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Território, o PPG Cult, né, nessa parceria justamente com o Seminário, né, Latino-Americano e Caribenho, né, de Etnografia. Esse convite, ele vem justamente nesse sentido de tentar trazer essa ideia do seminário para o Brasil, né, e trazer esse público também, né, para conhecer o seminário Latino-Americano e Caribenho de Etnografia.
Como a Denise falou, a dona Valdeci, ela não vai estar presente com a gente por conta de questões de saúde. Estamos falando de uma senhora de 75 anos de idade, que ela teve recentemente adoentada e desde então a saúde não vem muito bem. Mas eu quero dizer que essa apresentação foi pensada junto com ela, até no fim de semana ela ainda estava bem, então a gente vinha pensando algumas coisas juntas e pensando as imagens e pensando alguns detalhes, né? Então, ela participa efetivamente, né, da construção dessa fala, né? E aí, a apresentação ela é justamente sobre essa religião dos encantados como mediadores culturais no norte do Tocantins. Quando eu tinha pensado essa fala inicialmente, eu achava até que o tempo era maior, depois a Jessie me falou, não, é só 1 hora, né? Então, eu falei, não, a gente precisa fazer um recorte, e esse recorte, ele ficou, então, no caso do rei Sebastião, certo? Pode passar próximo, Denise. Isto. Então, eu preciso inicialmente dizer de onde eu estou falando, para as pessoas que não estão, que são da região, né? Eu estou falando aqui da cidade de Araguaína, no norte do Tocantins, e o estado ele está no norte do Brasil também, né? E eu faço esse círculo, né, entre também a cidade de São Luís e a cidade de Belém, porque são as duas grandes cidades no norte e nordeste, onde a gente vai ter a presença do rei Sebastião e a presença desses encantados de forma mais específica. Então, São Luís, a capital do Maranhão, é onde inicia-se o tambor de mina. Depois, com as migrações dos religiosos, né, para Belém, você vai ter a presença da encantaria, dos encantados, do rei Sebastião em Belém também. E é a partir dessa relação entre os dois. E depois, com o norte do Tocantins, que a gente vai ter essa chegada, né, da encantaria nas religiões e religiosidades afro-brasileiras dessa região específica. É preciso dizer a importância das águas nesse momento, né? Principalmente porque quando chega para São Luís, né? O rei Sebastião, a partir do sebastianismo, ele chega a partir das águas, porque ele vem pelo Oceano Atlântico no período da colonização, tá? Próximo slide. E aí, por que eu estou enfatizando essa questão das águas? Porque se ela chega em São Luís pelas mares, pela água salgada, a partir da colonização com os portugueses, é no Tocantins que ela vai chegar a partir de outros 2 grandes rios, e aí a partir das águas doces, que é o Araguaia e o Tocantins, e os seus afluentes, né? Então, o que a gente vai ter, né? As relações inicialmente comerciais, mas não somente comerciais, entre os 3 estados, o Pará e o Maranhão e o Tocantins, ela vai se dar inicialmente a partir das águas, né? Essas águas que vão ser pensadas a partir das águas doces, né? E depois, a partir da década de 1960, 1970, a gente vai ter a construção das rodovias, onde esse comércio ele se torna maior. E é claro que nesses contatos a gente sabe que você vai trocar não somente mercadorias, mas também bens culturais nesse processo todo, né? E é a partir desses contatos que a gente acredita, então, que chega, né, até o norte do Tocantins, essa relação que vai ter nas religiões afro-brasileiras com a encantaria. Próximo. Para falar do rei Sebastião, eu preciso falar desse rei que ele é histórico, né? Então, quando a gente procura a história de Portugal... O que é isso aqui, gente? Peraí, desculpa, apertou alguma coisa aqui. Quando a gente procura a história do rei Sebastião, ele é um rei histórico, então ele nasceu no dia 20 de janeiro de 1554, em Portugal, e ele era um rei... Gente, que eu vou... Peraí, só um pouquinho, o que está acontecendo? Aí. E ele foi um rei muito desejado naquele momento, porque o seu pai só tinha ele como sucessor ao trono, só tinha ele como herdeiro, só que o pai dele, Dom João Manuel, morre 18 dias antes do nascimento, né, do filho. E aí, o que acontece? Ele se torna o desejado, né, the desired king, justamente porque se Portugal ficasse sem sucessor naquele momento, ele cairia nas mãos, né, no jugo espanhol, né? Então, os portugueses naquele momento ficam à espera, né, desejosos, né, de que essa criança, ela nasça, que ela vingue, né, para poder manter o poder de Portugal com os portugueses, né? E aí ele vinga, então com 3 anos de idade ele assume o trono, e depois com 14, né, ele assume de fato, né, o controle sobre o governo. E durante a sua vida, ele
apesar de ter sido curta, ele teve dois grandes projetos, né? Que foi preservar, fortalecer e defender, né, os territórios conquistados por Portugal até aquele momento, e também conquistar e expandir, né, a fé católica, principalmente durante aquele momento das cruzadas contra os muçulmanos e né, contra o que a gente chamaria nos portugueses de mouros, certo? Próximo. E aí, a vida do rei Sebastião, justamente depois do seu desaparecimento barra morte, que foi com 24 anos de idade, vai fazer com que os portugueses comecem a fazer comparações quase que inevitáveis da vida dele com a vida do São Sebastião. O santo católico, né, que foi um mártir também no século III, né? E aí, temos que lembrar que quando ele nasce no dia 20 de janeiro, o padroeiro do dia, o santo do dia é São Sebastião. Daí o nome que ele recebe da família e ele se torna devoto, né, desse santo católico durante toda a sua vida. E aí eu acho que justamente por isso, por o fato dele ter sido militar e depois desse sacrifício dele, né, durante a batalha, onde ele desaparece ou morre, né, defendendo a fé cristã, faz com que as pessoas comecem a fazer essa comparação entre a vida e morte dos dois. Próximo. Uhum. E aí, justamente, a gente precisa pensar uma coisa, que ele desapareceu numa batalha em Alcácer Quibir, no norte do atual Marrocos, mas historicamente, até como pensando uma data oficial para sua morte, foi considerada a data de 4 de agosto de 1578. E a gente tem que pensar que essa data ela é considerada, ela é historicamente oficial, até porque o que se tem é uma ausência, né, de uma evidência material de sua morte, né? Não se foi encontrado o corpo. E a ausência desse corpo que comprovaria a morte dele faz com que comece a emergir, né, surgir explicações míticas sobre o seu desaparecimento. E é nesse momento que surge em Portugal, então, esse movimento messiânico chamado sebastianismo, que vai ser um movimento, então, sócio-religioso, né, de um sentimento coletivo de recusa à submissão dos portugueses ao jugo espanhol. E a gente tem que lembrar que, se desde aquele momento do nascimento dele já existia esse temor de cair sobre o jugo espanhol, né, depois, com o seu desaparecimento na batalha, esse medo ele se torna real, porque afinal de contas eles vão ficar sob o poderio dos espanhóis, né? Então começa-se essa crença, né, do retorno do rei, né, essa esperança, na verdade, desse retorno do rei que salvaria, né, no caso Portugal, do poder espanhol que estava naquele momento e restauraria a honra e a soberania portuguesa, né? Então é a partir desse sentimento que surge o sebastianismo, né? E aí é também dentro desse cenário que a gente vai ter o processo de colonização das Américas, no Brasil especialmente, né, nas terras brasileiras, né? E essa devoção de São Sebastião, do Santo Católico, junto com o sebastianismo, com a crença nesse rei que vai voltar para salvar Portugal, né? E aí eu estou marcando isso muito diferente, com muita diferença, porque muitas vezes, principalmente nas religiões afro, a gente às vezes acaba confundindo um pouco Rei Sebastião com São Sebastião, até por conta do nome ser muito próximo, né? Então, o que a gente tem? A devoção a São Sebastião e o sebastianismo, então, eles chegam no Brasil, marcado por essas batalhas e pelo desaparecimento desse rei, e elas vão ser difundidas no Brasil, especialmente pelos padres jesuítas, né? Só que se o sebastianismo em Portugal ele tinha características muito específicas, aqui no Brasil, ele vai criar outras configurações, justamente por conta das perspectivas indígenas e africanas, dos povos africanos escravizados no Brasil, né? Eles vão trazer, as perspectivas desses povos vão trazer uma outra configuração para o sebastianismo aqui em solo brasileiro. Próximo. Obrigada. E aí,
essas configurações, essa nova configuração, ela vem justamente a partir das semelhanças que a gente vai acabar encontrando entre as três matrizes, né? A europeia, a indígena e também depois a africana. Muitos autores vão falar sobre esse caráter messiânico de alguns povos indígenas, principalmente no caso do Tupi-Guarani, que vão pensar, né, nessa ideia de que eles têm um pensamento messiânico mesmo dessa terra sem mal, né? E o que seria essa terra sem mal para esses povos naquele momento, né? Era justamente uma terra sem violência, juventude eterna, com abundância de comida, mas sem precisar trabalhar, sem morte, sem doenças, né? Sem violência. Ou seja, no final das contas, é basicamente sem os europeus, né? Porque tudo isso começa efetivamente a partir da chegada, né? Então, essa ideia messiânica de que teria uma terra, né, um porvir, né, para salvar eles do que eles vinham vivendo naquele momento, ela vai se parecer muito, né, em alguns detalhes com o sebastianismo, que é esse rei, Chega! que é esse rei que vai vir para salvar também Portugal, né, daquele mal que eles vinham passando por aquele momento, que era o jugo espanhol. E aí é preciso dizer que, apesar das vigilâncias extremas, a opressão que os europeus faziam com relação aos povos indígenas, os xamãs indígenas, eles vão ser os principais responsáveis, né, por reorganizar, modificar e reinterpretar os mitos e os ritos cristãos, principalmente aqui no Brasil, né? E isso a gente pode encontrar na literatura, por exemplo, quando autores vão marcar que ali no século XVIII, muitos governantes e de classes sociais mais altas procuravam os pajés justamente para ter contato, né, com santos e figuras muito marcadas desse cristianismo do imaginário cristão, né? E aí eu acredito que aí já é a tese minha, né, dentro da minha tese, efetivamente, né, de que é a partir daí, é nesse momento que o sebastianismo encontra morada, né, no seio, efetivamente, dos mitos e ritos indígenas. Porque começa-se aos pajés ter contato com eles, e aí é que eu vou falar em pajés, mas ao mesmo tempo, depois, as religiões de matriz africana, os representantes também das religiões de matriz africana, porque você vai ter essa ideia desses seres invisíveis já presente, né, na cosmovisão indígena, e a gente tem que lembrar que o rei Sebastião, ele é esse invisível também, né, porque se ele desapareceu, eles estão tendo contato com ele, mas ele ainda é esse ser invisível, né, sem a ausência desse corpo. Então, é justamente nesse momento que eu acredito que vai ter esse encontro, né? Com algumas semelhanças entre as duas concepções de mundo vão encontrar ali e permitir a entrada do rei Sebastião dentro dos ritos e mitos indígenas, né? Mas não só indígenas, como também africanos, né? E aí, é nesse momento, né, colonial e de trocas históricas e culturais que a gente vai ter nesse processo, que a gente vai ter a entrada dele dentro do tambor de Mina, especificamente, que é uma religião afro-brasileira que inicia-se, né, em São Luís, no Maranhão, como eu falei no início, depois ela desloca para... Não desloca, né, mas ela tem depois também uma difusão em Belém, e é a partir dessas várias conexões que eu também acredito que ela chegue aqui no Tocantins, e faz com que a gente tenha o Rei Sebastião, por exemplo, dentro de uma Umbanda, né? Que é o que a gente vai ver mais adiante. Próximo. Isso. Se eu estava falando inicialmente desse Rei Sebastião enquanto o histórico, aquele desejado por Portugal, agora, no momento desse encontro, né, entre povos indígenas e africanos, no Brasil, né, o que a gente vai ter vai ser esse Rei Sebastião agora o encantado, né? E aí eu preciso deixar claro o que vem a ser esse encantado. Porque até então, o que a gente tinha a partir da Umbanda, né? De forma muito clássica, assim. Porque a Umbanda, ela pensa os espíritos, né? Então, os espíritos, eles são quem, né? São pessoas que viveram nesse plano material, e essas pessoas morreram, vão para outro plano, e elas voltam, né? A partir da incorporação, transe, nos médiums, nos terreiros, para poder ajudar as pessoas no nosso plano material, mas também, dependendo da perspectiva da casa, para se ajudar também, né? Só que quando a gente entra em contato com os encantados, eles não morreram. Então, os encantados, eles passam para um plano superior, né, para um plano espiritual, mas sem experimentar a morte. Ou seja, eles vão com o corpo,
espírito, eles vão com tudo. Mas eles voltam também, a partir da incorporação, para poder atender às necessidades desse plano material, né? Essa é a grande diferença, né? A ausência, né, da morte é o que marca a diferença entre encantados e esses espíritos tradicionalmente recebidos pela Umbanda, né? E aí muitos pesquisadores têm escrito sobre o Rei Sebastião de forma mais específica, sobre a vida dele e a relação dele com as religiões de matriz africana, né? Especialmente o tambor de Mina. E aí, eu vou chamar a atenção aqui para uma das pesquisadoras mais importantes sobre o tambor de Mina no Maranhão, que é a Mundi Carmo Ferretti. E aí, eu acho que a ideia, uma entrevistada dela, na verdade, da casa de Nagô, a entrevistada dela falando sobre a entrada, né, dos caboclos e do Rei Sebastião na casa de Nagô, ela diz o seguinte: quem trouxe os caboclos para a mina foi o Rei Sebastião, que é Chapanã. Ele é da linha de caboclo e os terreiros não poderiam recebê-lo e deixar os caboclos de fora, né? Então, o que ela está falando para gente, né? Porque, para quem não conhece um pouco, né, da história do tambor de Mina, a gente tem o tambor de Mina Jeje e a gente tem o tambor de Mina Nagô. No tambor de Mina Jeje, a gente só existe o recebimento, né, de vuduns, você não tem caboclos. Na casa de Mina Nagô, você tem vuduns e você tem caboclos também, né? E aí, o que Neném, a entrevistada da Mundi Carmo, fala é justamente, olha, eu não tinha como deixar os caboclos de fora, porque se o Rei Sebastião é o chefe da linha deles, né, é quem comanda os caboclos, como é que eu não permitiria a entrada dos caboclos aqui? E o que ela está dizendo é mais ou menos assim, como é que eu recebo o pai e eu não recebo os filhos na minha casa, né? Então, nesse sentido, eles começam. E aí, o que ela diz é isso, né? O Rei Sebastião é quem traz, ele recebe os caboclos aqui. E aí, eu quero fazer um adendo com a figura de Chapanã, com a imagem que eu trago para vocês, porque o Chapanã, ele é o voodoo na casa, no tambor de Mina, que vai ser o mais próximo, né? E eu acho que é ele justamente que é na similitude com ele que o Rei Sebastião é agregado dentro do tambor de Mina, porque ele é o encoberto, né? Então, se vocês podem ver na imagem de Chapanã, ele está todo vestido, né, com a veste de palha, justamente porque ele tem esse corpo escondido para esconder as deformidades do corpo dele por conta de doenças de pele, como a varíola e a lepra. E a ideia do Rei Sebastião também ter o seu corpo encoberto pelo encantamento e você não ver o corpo dele, mas saber que ele também está presente, como é o caso de Chapanã, faz com que tenha assim, uma certa similitude e me parece que é nesse sentido que o Chapanã vai ter ali algumas comparações entre eles e permite a entrada do Rei Sebastião no panteão do tambor de Mina, né? E depois o Rei Sebastião traz para dentro desse próprio panteão os caboclos, né? Próximo, por favor. E aí, pensando nisso, que aí é a minha tese, que ela entra de forma mais específica, até então estou dialogando com outros autores, né? E aí, qual que é a minha ideia, né? Foi justamente pensar, se é o Rei Sebastião que recebe os caboclos no tambor de Mina, me parece o que a gente tem na Umbanda, aqui no norte do Tocantins, os caboclos que já são parte da Umbanda tradicionalmente, são eles que vão receber e serem anfitriões, né, do Rei Sebastião para a Umbanda. Aí a gente tem um processo inverso, que aí é aquela coisa, você tem os filhos na casa e agora eu preciso receber o pai. Então é meio que o oposto do que acontece no tambor de Mina, né? E aí, se no tambor de Mina o Rei Sebastião, ele tem uma semelhança com o voodoo Chapanã, quando a gente passa para a Umbanda, a gente vai ter outras relações, né? Então, a gente vai ter o orixá Oxóssi, que está aqui de verde, com a flecha na mão, ele é o líder, né, da linha dos caboclos, que comandam os caboclos dentro das religiões de matriz africana, e ele, ao menos no norte, ele vai ser sincretizado com São Sebastião, por conta das flechas, essa coisa toda, né? E a gente tem que lembrar que o São Sebastião já tinha sido meio que comparado com o próprio Rei Sebastião em vida a partir do sebastianismo, né? Então, a gente vai ter essa ligação entre Rei Sebastião, com São Sebastião, e depois nessa sincretização que a gente vai ter no Brasil com o orixá Oxóssi, né?
E aí, eu acho que é justamente a partir das conexões que a gente vai ter, como eu falei para vocês das águas, né? Que vai vir, né, entre as trocas mercantis, culturais, que a gente vai ter entre o Pará, o Maranhão, com o norte do Tocantins, é que nesse encontro de culturas é que a gente vai ter, né, o adentramento do rei Sebastião dentro dessa Umbanda e das religiões que eram praticadas aqui, né? É preciso dizer que essa água, né, como é que ela é muito importante nesse processo, porque ela não só traz o rei Sebastião para o Brasil, como depois ela difunde ela pelo país. E aí eu fico pensando muito nessa coisa dessa água enquanto um condutor universal, e aí seja ela enquanto condutor universal pela física ou pela geografia, ou também por esse mundo espiritual, né? E aí, quando a gente tem o Rei Sebastião agora nesses terreiros, e aí eu quero também deixar claro aqui, porque essa presença, né, desse norte paraense ou maranhense, como é que ele vai trazer encantaria para outras religiões. A versão afro-indígena, então, ela vai falar sobre o encantamento, sobre esse desaparecimento, né? Ou, no caso aqui, o encantamento do rei Sebastião a partir dos mares, né? Porque a versão sebastianista portuguesa, ela fala desse desaparecimento dele nas dunas, né? Em Alcacer Quibir, naquele momento da batalha. Na versão afro-indígena, a gente vai ter esse encantamento dentro dos mares, né? Basicamente dentro do Oceano Atlântico, né? E aí eu quero deixar claro que em cada terreiro, em cada região onde os médiuns recebem o rei Sebastião, a gente vai ter, eu vou dizer assim, a mesma versão de encantamento, mas a gente vai ter detalhes que vão ser diferentes de casa para casa. E isso muito por conta da oralidade também, né? Então, esses detalhes, eles vão ser diferentes, tanto se referindo ao encantamento dele, como também se referindo à vida que ele tem, por exemplo, nessa encantaria, que é esse mundo encantado, tá? E aí eu preciso lembrar que a encantaria, ela para a Umbanda, as entidades da Umbanda, elas estão num plano espiritual, num local chamado Aruanda. As entidades encantadas, elas não estão na Aruanda, elas estão num outro espaço chamado Encantaria. Todas estão no plano espiritual e todas num nível de igualdade, não tem uma mais que a outra, né? Acima que a gente teria só os orixás, mas elas estão no mesmo nível de igualdade espiritual entre elas, tá bom? Próximo. Bom, e aqui entraria a parte, né, que a dona Valdeci a gente tinha combinado, né, que era a parte especialmente onde ela falaria um pouco sobre a casa dela, né? E aí o que acontece? Para o pessoal que chegou depois, eu vou só reforçar, né? A dona Valdeci não está presente com a gente hoje por questões de saúde. Então ela pediu, né, para eu representar ela. E aí eu preciso também dizer aqui que eu sou oradora da casa, que é uma função que tem 4 anos que me deram essa função. E aí foi no momento que quando ela não pôde vir, a gente conversando, ela falou: não, mas você é oradora da casa, você está aí justamente para isso, para poder me representar, né? Nos momentos em que eu não posso falar. E tem uma coisa muito interessante que ela me falou no último dia, quando a gente estava ensaiando isso aqui, tudo, né? Para falar sobre a festa do Rei Sebastião, que é o grande acontecimento do terreiro dela, que ela falou. Eu falei, porque a senhora precisaria falar sobre a festa. E ela falou, mas você sabe, você já viu a festa muito mais que eu, né? E essa frase foi estranha assim na hora, e aí porque eu sempre me esqueço, né? Porque já tem 14 anos que eu faço etnografia na casa dela. E, bom, enquanto participante também, mais recente. E aí, quando ela me diz, você já viu a festa muito mais que eu, o que ela está querendo dizer com isso, né? E essa festa, vocês vão ver que ela tem várias etapas, até ela culminar na grande festa no dia 20 à noite, né? E ela quer dizer que uma das coisas é que durante o dia ela está tão corrida com as atividades que ela praticamente não consegue perceber detalhes do que acontece ali naquela grande festa, almoço, organização do que ela está sendo anfitriã e se assessoriando as pessoas, né? Como também na parte da noite, quando ela recebe o próprio Rei Sebastião a partir da incorporação, ela já não vê mais nada. E aí, esse processo dela não ver mais nada, como diz ela, é a gente que vê e depois relata para ela o que foi que aconteceu, né? Então, aqui,
Quero falar sobre essa festa, que ela acontece a cada 2 anos, e essa festa ela já acontece há 50 anos. Esse ano, na verdade, faz 50 anos que o rei Sebastião veio pela primeira vez, né, incorporando nela, como o pessoal fala, na coroa, né, dela. E essa festa, geralmente, ela se inicia os preparativos a partir de outubro, né, do ano anterior, né, do 20 de janeiro, que vai acontecer a festa. Então, uma das coisas que a gente tem são essas bandeirolas, que elas são retiradas. Então, a cada 2 anos, você tem uma renovação dessas bandeirolas. E essas bandeirolas, elas são confeccionadas pelas próprias médiuns, pelo próprio terreiro, elas que recortam, né? E depois tem a amarração de todos eles. E aí, nesse sentido, cada vez mais, porque a gente tem uma casa muito idosa, elas precisam sempre da ajuda de pessoas para estarem subindo a escada. Então, a gente aqui na universidade tende a juntar os orientandos, o pessoal, para poder levar e ajudar nesse processo também, né, de decoração da casa, né. A questão da reforma tem sempre a pintura, alguns reparos que são feitos também nesse processo. Pode passar? Próximo. Can you come back one? Yes, thank you. E aí, o que a gente tem? A partir da festa aqui, desse preparo que inicia no mês de outubro, né? Porque ele inicia de seguinte forma: Mariana, que é uma das filhas do rei Sebastião, na Encantaria, e aí eu preciso deixar claro que na Encantaria, porque eu falei para vocês antes que o rei era novo, ele não teve descendentes, né? Ele não se casou, ele não teve filhos nesse plano. Só que na Encantaria ele tem filhos, mas ele tem filhos não é sanguíneo, ele tem filhos de adoção. E aí é por isso, por exemplo, que ele tem uma princesa turca, que é a filha dele, para vocês terem ideia. No terreiro da Dona Valdeci, lembra que eu falei que tem detalhes que eles podem mudar de uma casa para outra? Na casa da Dona Valdeci, especialmente, o rei Sebastião ele tem 5 filhos, né? Que é a princesa Mariana, Jarina, Erondina, príncipe Zezinho e a princesa Flora, né? Mariana, 6, na verdade, porque ainda tem a princesa Rosa também, né? E aí, o que acontece? A princesa Mariana, ela vem no mês de outubro e ela começa a dizer que os preparativos precisam começar a ser feitos. E é ela que traz as notícias sobre quais as cores que tem que usar, o que precisa arrumar, qual a roupa que tem que ser feita. É ela que traz, vai organizando a festa para que o pai dela possa vir, né? E aí, ela avisa que tem como fazer a reza do terço, né? Fazer a novena de São Sebastião. E aí, mais uma vez, né? A gente vai ter nesse dia 20 essa culminação dessa novena católica, né? Para São Sebastião, para que de noite venha o rei Sebastião, né? Então, 9 dias antes, inicia-se a reza da novena, no dia 11. E aí, no dia 20, e aí essa reza, ela acontece todos os dias à noite. E quando é no dia 20, meio-dia, ela vai acontecer o encerramento, né, da novena, né, com essa reza do terço nesse momento. Então, aqui a gente tem 2 fotos para vocês. Uma, na primeira perspectiva, onde vocês veem o altar. Lá dentro, então, estão as pessoas que são as médiuns, as pessoas mais velhas, que elas vão comandar ali essa reza do terço. E do lado de cá, vocês podem ver na segunda imagem, a assistência, né? O pessoal que são devotos de São Sebastião, então eles vão ali para poder acompanhar o encerramento, né, da novena. Próximo. Como eu falei, ela acontece meio-dia. Geralmente ela acontece pelas 11 da manhã, para que seja meio-dia ela já tenha encerrado, e um almoço ele é servido para a comunidade, né? Esse almoço, a Dona Valdeci disse que a primeira vez que o rei Sebastião veio, não teve almoço, porque a primeira vez que ele vem numa outra cidade que ela morava, que era em Araguatins, nas margens do rio Araguaia. Quando ela se muda para Araguaína, a Dona Mariana, a encantada, filha do rei Sebastião, pede para que a reza seja, então, agora meio-dia e que depois ofereça-se comida para as pessoas que estão ali presentes, né? E aí, agora, conversando recente com ela, quando a gente estava preparando o material para hoje, foi bem interessante porque eu perguntei para ela como é que era no início, se ela percebeu que vinha aumentando a quantidade de pessoas. E ela falou, não, eu percebi que no início eram poucas pessoas, hoje vai aumentando.
Porque aí não só porque é da família, é os médiuns, mas a família dos médiuns, os amigos dos médiuns e pessoas que se convidam, né? E ela falou, não, porque eu acho que vem em torno de umas 150 pessoas. E eu ri e falei, olha, não, é mais, pode ter já alguns momentos que vem 150 pessoas, mas já teve algumas 2, 3 vezes que eu etnografei e você tinha quase 300 pessoas no lugar. E ela ficou muito surpresa com os dados, porque ela ainda brincou e falou assim, nossa, então é por isso que come-se muito. E aí ela foi me falar, ela pensa a partir da proteína, né, do quanto se gasta nessa festa, né? Então ela foi me dizer que ela geralmente mata 20 galinhas caipira, tem 20 galinhas de granja, 20 frangos de granja, um porco de 35 quilos e 4 leitoas. E tem uma pessoa que é devota de São Sebastião que sempre dá para ela 30 quilos de carne moída para ela fazer almôndegas, né? Fora isso, a gente tem arroz, salada, macarrão, né? E todo esse processo é distribuído para quem chegar. Não tem, né? Quem é a pessoa, ele é distribuído para uma comunidade de modo geral, não é só a comunidade do povo de santo, né? O dinheiro para tudo isso, um pouco vem dela, diretamente, digamos assim, né? Do salário, da pensão dela, mas grande parte vem de doações de pessoas que são devotas ou que doam, como o senhor lá que doa a carne, né? Ou até mesmo pessoas que vão e dão o próprio dinheiro, ou dão a leitoa, ou vão lá e entregam o dinheiro para ela, né? Que são pessoas que, dentro desse processo da reciprocidade, pelo trabalho que ela faz de benzimento, de curas, né? Eles também se sentem interpelados, né, no momento dessa festa, certo? Próximo. E aí, depois desse momento do meio-dia, a gente tem o período da noite, que é o grande ápice, né, de todo esse trabalho que começa em outubro, que é a festa do Rei Sebastião, que é quando o próprio rei ele vem. E aí eu volto a lembrar que o Rei Sebastião ele só vem de 2 em 2 anos na casa da Dona Valdeci, né? A gente tem que deixar sempre isso muito enfatizado, né? E aqui a gente tem na primeira foto uma abertura do trabalho um pouco antes do rei chegar, né? E depois a gente tem aqui já outra foto com ele já coroado e ele recebendo as pessoas. Inicialmente, então, quem vai cumprimentar esse rei e vai fazer reverência a ele vai ser os médiuns que estão ali na fila, e depois é aberto para que o público geral que ali estiver possa também cumprimentar o rei. Então, geralmente as pessoas chegam aos pés dele, se ajoelha, né? E ele faz uma benzeção na pessoa e fala algumas palavras de necessidade que aquela pessoa tem naquele momento. É muito interessante a figura do rei Sebastião, porque durante as etnografias eu tenho percebido que cada vez mais ele tem uma fala política. Alguns momentos, na verdade, mais que outros, assim, né? E aí eu quero destacar aqui quando a Dilma Rousseff, ela ganha, né, a presidência no Brasil, foi justo no ano, né, que ia ter logo em seguida a festa do Rei Sebastião, e ele como um diplomata, né, vindo em solo brasileiro no momento de eleição, pós-eleição e vitória, né, da Dilma Rousseff, ele vem dizendo justamente, né, parabenizando ela pela vitória e desejando, né, que o governo dela fosse próspero, né? Então eu achei muito interessante isso naquele momento, porque ele, na figura desse monarca, né, enquanto governante, ter esse diálogo, né, com a política local e atual nesse plano material, certo? Então, próximo, por favor. Isso. E aí, aqui, para encerrando, eu quero trazer 2 fotos para vocês, então, agora desse rei encantado, mas esse rei encantado e recebido aqui no norte do Tocantins, a partir da incorporação. Então, nós temos 2 fotos, uma dele na década de 80, quando foi a primeira vez que ele vem aqui em Araguaína, no terreiro da Dona Valdeci, e outra já agora de janeiro de 2025, quando ele veio pela última vez, né? Eu encerro a minha fala por aqui, justamente acho tentando mostrar isso, assim, que essa questão da mediação cultural, ela vai para além das entidades, né? Porque muitas vezes quando se fala, porque as religiões se fundiram, elas se agregaram, né? E aí eu quero dizer que as religiões de matriz africana, elas são, por natureza, agregadoras, né? E o que isso significa, né? Que diferente das monoteístas, elas não estão pensando na exclusão do outro, elas não estão pensando que os outros têm que ser eliminados, né? Quanto mais energias e coisas positivas de uma religião ou de outra, eu vou fazendo
aproveitando coisas de uma e de outra. A questão é que, por que algumas coisas entram e outras não, quando se encontram duas religiões de matriz africana? Quando o tambor de mina e a Umbanda, elas se encontram, por que algumas coisas fazem parte depois da Umbanda, que eram do tambor de mina, e por que algumas coisas do tambor de mina vão fazer parte depois da Umbanda, né? E aí, a minha ideia durante o trabalho foi justamente pensar quais elementos eram possíveis, possibilitavam, na verdade, né, essa agregação de determinados elementos. Então, eu penso justamente nos encantados, enquanto esses mediadores, né, os encantados, os caboclos, e são sempre elementos que vão possibilitar que você tenha essa fusão, não sei se fusão, mas essa agregação, né, talvez seja a palavra agregação, não sei, né, entre as religiões, tá? É isso, eu fico por aqui, agradeço o convite e eu acho que agora a ideia é partir, né, para uma conversa. Eu acho que a Jéssica chegou também, e junto com a Denise, a gente partir para uma conversa com vocês, o que vocês trazem de experiências ou de perguntas. E se tiver alguém que tem aqui que é de santo e queira compartilhar sobre, né, a encantaria, o Rei Sebastião nas suas casas, também é sempre muito bem-vindo. Obrigada.